Sim, o Senhor Jesus Cristo dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Outro Consolador. Existem alguns estudiosos de uma corrente bem liberal que deturpa o conceito básico da palavra de Deus, que faz uma afirmação, principalmente nas seitas heréticas que não acreditam na divindade do Espírito Santo, e algumas que também não acreditam na divindade do Senhor Jesus Cristo, fazendo uma desassociação, um contraste até desses dois personagens. Mas o Senhor Jesus Cristo aqui está dizendo de outro Consolador, no sentido de uma outra pessoa. O Espírito Santo é Deus tanto quanto o Pai e o Filho, mas é uma pessoa distinta em si mesmo. Sendo assim, o Senhor Jesus Cristo diz outro Consolador. No original do grego, essa expressão é alon parácleto. Alon parácleto. Existem dois termos gregos para definir outro no Novo Testamento, considerando que o Novo Testamento foi todo ele escrito em grego. Os dois termos gregos para definir outro, este elemento outro, no Novo Testamento são este que eu acabei de lhes dizer, alon, e o outro é o hétero. Alon significa outro com o mesmo tipo, do mesmo tipo, da mesma substância, e o hétero é outro de substância diferente. Então no grego a expressão aqui está alon parácleto. Parácleto é uma palavra muito conhecida no meio evangélico, formado de dois termos gregos, prefixo para, que quer dizer chamado, e kletos ou kletos, que significa ajudador. Alon parácletos, outro chamado para ajudar, é o que o Senhor Jesus coloca. Versículo 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Afinal de contas, o que é que o Senhor Jesus está querendo dizer para os seus discípulos? O Espírito Santo habita conosco e estará em nós. Ele habita conosco ou ele está em nós? O Senhor Jesus faz parte de um processo de transição da antiga dispensação, a dispensação da lei, a quinta dispensação, para a dispensação da graça, a sexta dispensação, que iniciou-se com a sua ressurreição no capítulo 28 do Evangelho de Mateus. O Senhor Jesus veio, como ele mesmo diz, não para anular, senão que para cumprir a lei. Sendo assim, nós entendemos pela palavra de Deus, e a palavra de Deus, de forma robusta, nos dá substância para crermos assim, que no Antigo Testamento o Espírito Santo ainda não habitava no meio do povo de Deus, o povo de Israel. Tanto é que as expressões utilizadas no Antigo Testamento dão conta de que o Espírito Santo vinha e capacitava o servo de Deus. Foi assim com Sansão, que inclusive por duas ocasiões distintas a Bíblia diz que foi revestido possantemente pelo Espírito Santo. Em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá reuniu o povo para orar por conta dos três grandes povos que vinham lutar contra ele, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Então no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, capacitava o servo de Deus para uma obra específica e se retirava. Porque o Antigo Testamento foi a manifestação do Deus Pai. A terra nunca ficou sem a presença da Trindade Santa. No Antigo Testamento o Pai, durante o ministério do Senhor Jesus o Filho, e agora o Espírito Santo. Mas para que o Espírito Santo viesse, era necessário que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele mesmo diz no Evangelho de João: eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Então ele diz: porque habita convosco. O Espírito Santo manifestava-se no meio dos discípulos através do ministério de Cristo. Atos capítulo 10, versículo 38, o evangelista Lucas escrevendo diz: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então o Espírito Santo estava no ministério de Cristo, por isso que ele diz: ele habita convosco, e diz: e estará em vós. Aqui é presente, habita convosco, aqui é futuro, e estará em vós. Quando é que ele estaria com os discípulos? A partir de Atos capítulo 2. Aí o Senhor Jesus Cristo ascendeu os seus céus, o Espírito Santo veio e habita em nós. Aqui ele disse: habita
em vós. Ele não simplesmente está conosco, senão que ele habita dentro de nós propriamente.